Boa noite, pessoal. Voltamos com mais um capítulo aqui da nossa saga Pandemia de Coisas. Eu, Rodrigo, Laio, hoje com um convidado super especial, companheiro, parceiro nosso, o André Neves. Desculpa, Naves. Desculpa, não André. Não parente do Aécio, não. É verdade, rapaz, você tem razão. Desculpa. O André Naves, ele é defensor, me corrija. Isso, público. defensor público da União. E é também um defensor dos direitos humanos, como nós aqui, né? Muito. Eu preciso lembrar alguma coisa também, gente. Nós marcamos 8 horas, a gente está começando atrasado aqui, porque deu algumas complicaçõezinhas técnicas que acontecem. Então, pedir a compreensão de quem está nos assistindo, né? E também já pedir para o pessoal ir participando dessa nossa conversa, demais essa conversa, hoje com o André, junto conosco, para a gente poder entender um pouquinho mais o que está se passando. E já coloco aqui um questionamento para o André. Antes André, de você colocar o questionamento, é bom lembrar também que o André também tem canal aqui no YouTube, tá, gente? Então, quem quiser ver mais coisas que o André tem, tá lá no canal dele, André Naves. André Naves. Eu falei errado. Desculpa. André Naves. Tudo bem, Rodrigo. Você é de casa, você é meu amigo de longa data. Ai, André. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá sendo essa vida de quarentena? Como é que você tá vivendo esse momento aí de pandemia? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu, particularmente, se essa for uma pergunta pessoal, eu vou te falar. Nós, defensores, ou pelo menos eu acredito que todos nós estamos trabalhando bastante, estamos com uma boa carga de trabalho, nós temos esse privilégio de que todos os nossos processos, ou a grande maioria deles, hoje em dia é virtual. Eu digo isso porque eu atuo nas varas previdenciárias que estão completamente virtualizadas, ou quase completamente. Isso é um privilégio enorme. Fora isso, eu tenho minha rotina de estudos, de pensamento, de acompanhamento do que acontece no Brasil. E isso gera alguma perplexidade. Alguma não, gera muita perplexidade. Porque a gente está no momento do Brasil de defender a ciência, a pesquisa, a educação. Não sei se vocês repararam, aqui atrás de mim tem até uma foto do Paulo Freire, um quadro do Paulo Freire, que eu carrego comigo sempre a imagem dele, porque nós precisamos ter esse respeito pelo papel inclusivo da educação. É um papel de despertar, de emancipar, de focalizar nossos olhos para as contradições. E ainda mais como defensor, um grande defensor de direitos humanos e de todo esse campo da proteção social que se quer construir no Brasil ainda, eu acho que nós precisamos atuar em conjunto com uma escuta ativa da sociedade, sempre buscando pelos pilares da educação, da ciência, das artes, da cultura, e muito ouvir a voz das ruas, porque o direito não é estático, ele é um sistema aberto, e os impulsos que recebemos da sociedade acabam moldando os valores que vão nos articular ou vão auxiliar na articulação das normas jurídicas. Eu acredito que o momento é assim, é um momento de reflexão, de muito estudo, de muita atenção, e a gente tem um presidente que está atrapalhando todo esse nosso esforço social na tentativa por parte dele de amealhar maior poder para si e destruir a própria sociedade inteira. É muito complicado isso, porque ele é o único elemento de discórdia que existe na sociedade brasileira hoje. Chega a ser engraçado e um pouco esquizofrênico, que o presidente foi tão para a direita, foi tão radicalizando para a extrema-direita, que até o Dória e o Wilson Witzel passaram a ser pessoas racionais perto dele, pessoas razoáveis, ou passaram a aparecer. A gente não pode esquecer que até 2 meses atrás, o Wilson Witzel queria tirar na cabeça da turma. Então, teve o assassino do músico dos 80 tiros, a gente não pode relativizar essas coisas, mas é importante a gente ver que o Jair Bolsonaro, ele é tão ruim
tão ruim que até o Wilson Witzel está parecendo uma pessoa razoável. Até o Dória está parecendo razoável. Mas, resumindo, a minha conduta nessa pandemia tem sido de reflexão, de estudos, trabalho e ver como a gente pode sair desse emaranhado político e social em que a gente está inserido. É isso. Legal. Você falou de certa forma, surpresa com relação ao posicionamento daquele que está na presidência da República, né? Eu vejo um pouco diferente, assim. Eu não vejo assim como alguma coisa nova. Né? Não, eu não falei que era uma coisa nova, é uma coisa que ele já vinha demonstrando que ia fazer isso, que ele ia liderar. Agora há pouco, antes da gente entrar no ar, eu estava lendo os jornais, estava vendo algumas coisas, e eu vi que ele perguntou assim, o que eu fiz daquele jeito dele, simplório, o que eu fiz para afetar a liberdade, para afetar o Estado Democrático de Direito? Eu respondo, a própria presença dele já é um elemento da discórdia, porque com a simples presença dele, com essas atitudes, ele incentiva, por exemplo, as carreatas da morte aqui em São Paulo, carreatas essas. Eu nunca imaginei ver uma coisa tão deprimente, tão objeto. E para ser totalmente horrível, eles se colaram nos símbolos nacionais, o que me causa especial repúdio, porque a partir de agora, ou a partir de há um tempo atrás, a bandeira do Brasil, que deveria representar a democracia, a luta pelos direitos humanos, a justiça social, a tolerância, ela parece que está representando o ódio, a ignorância, a divisão. Então, a própria existência do Bolsonaro apoiando esse tipo de atitude é uma ameaça à nossa democracia, ao nosso Estado de Direito. Eu estava lendo a The Economist aqui, mas não é a da semana passada, do dia 11 ao dia 17 de abril. Daí tem uma reportagem aqui falando do isolamento do Bolsonaro. E olha a charge deles. Ou seja, o Brasil virou sinônimo de repúdio social. É terrível isso. Dá pena de ver o que está acontecendo com o nosso país. Então, e nesse sentido, sabe que a gente tem feito aqui algumas conversas com pessoas de outros países, né? Salvo engano, acho que unânime a percepção das pessoas que residem em outros países nesse sentido, quer dizer, há uma visão, especialmente da imprensa estrangeira, com essas referências ao que está na presidência, né? Sem dúvida. Aliás, eu queria te falar, não é uma revista assim, uma revista esquerdista, comunista, é a The Economist, a revista pilar do liberalismo mundial, do capitalismo mundial. E olha a capa dela, uma onça pintada toda de Covid aqui, remetendo ao Brasil, aos problemas brasileiros. Sim. E lá dentro a gente vai encontrar uma charge fazendo referência direta aos problemas do Bolsonaro. Ou seja, o mundo está lutando contra uma questão seríssima e o presidente do Brasil, aliado a alguns outros presidentes do mundo, está se isolando cada vez mais numa coisa que a imprensa internacional chama de aliança do avestruz, que eles enterram a cara para não enxergar nada, estão isolando o país. Dessa forma, o Brasil vai ficar cada vez mais alijado dos processos de conexão, de construção de uma solidariedade internacional tão necessária para superar essa pandemia, e internamente nós estaremos fraturados também. É um problema. Você sabe, esse detalhe que você falou também, o tipo de imprensa que faz essa afirmação, e as pessoas que trouxeram isso para nós também lembraram desse detalhe. Imprensa reconhecidamente conservadora. Isso, né? Exatamente. O Financial Times, Washington Post, a The Economist, são os pilares do capitalismo mundial, os pilares do conservadorismo. Então, o Brasil está numa situação periclitante. Ó, chegou uma mensagem do Afonso. Buenas noches, chicos. Bolsonaro tem a caneta da morte, articula a contaminação de massa e ditadura empresarial com tropa na rua. Ou Rodrigo Maia sabe algo do clube militar ministerial ou é omisso. Então, essa é uma outra questão interessante também que está aí na
na pauta do dia, né? Que seria alguma coisa no sentido de fechar regime, como se o governo dele, né, já não tivesse todo e completamente tomado por militares, como se isso não bastasse, ele e os próximos dele. Aliás, a minha impressão são bem mais os próximos dele do que ele, né? Por uma determinada falta de capacidade por parte dele e tal, né? Não é questão de subestimar, não, é questão de uma percepção, enfim, de fechamento de regime. Como é que você vê isso? Você acha que isso é possível? Eu, por exemplo, tenho uma ideia também de que, assim, tá tudo tão tranquilo na perspectiva de que não há por exemplo, uma oposição incomodando. Não há. Então, qual a razão de fechar um regime de um governo já todo com militares? Ele não vai fechar regime nenhum. Ele não vai fechar regime nenhum. Inclusive, a alta cúpula militar deu uma enquadrada nele depois dessa aparição, mas a gente não pode se enganar. O Bolsonaro representa os interesses do grande capital, ainda que isso seja uma extrema simplificação. Não é só isso, mas é isso também. E os interesses do grande capital estão todos sendo atendidos. Então não há nenhum motivo para o grande capital criar alguma tensão agora ou algum ruído com o fechamento de regime. Eles deixam o Bolsonaro brincando de tirano, de tiranete, para sua meia dúzia, porque não passa disso, meia dúzia de apoiadores fervorosos, aqueles pitbulls do Bolsonaro, bolsonaretes radicais, eles vão seguindo com o Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Paulo Guedes. Você pode ver, Globo, Folha, Estado, Valor Econômico, todos esses, sem exceção. Salvo uma ou outra visão, eles sempre falam, o Bolsonaro é horrível, eles metem um pau no Bolsonaro, mas falam bem do Paulo Guedes, falam bem da política do Guedes, falam bem do Sérgio Moro, falam bem da política de morte desse governo. Então, eles tentam isolar a parte mais tresloucada, sendo que a política de morte é todo o conjunto. A necropolítica não está só na verborragia bolsonarista ou na grita bolsonarete. Não, política de morte é o desmonte do SUS. E a gente está vendo Manaus em situação periclitante, Pernambuco, São Paulo já chegando no limite, Rio de Janeiro, ou seja, o desmonte do SUS, o desmonte de serviços públicos essenciais. Eles queriam, olha o absurdo, eles queriam que o povo ficasse em casa numa quarentena por R$200. A oposição aumentou para 600. Eu defenderia que tivesse aumentado para pelo menos R$1.200, como das mulheres solteiras. E uma parte da oposição queria isso, principalmente alas do PSOL, alas do PT, até algumas pessoas do PDT e do PSB queriam isso. Mas no processo de negociação com o governo, isso acabou ficando em R$600. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estimulam o povo a ir para a rua. Ou seja, eles não dão condições da população ficar em casa. Eles estimulam que todo mundo vá para a rua, mostrando uma incompreensão danada da natureza da doença, e eles avançam cada vez mais nas suas bandeiras morticidas. A doença não é individual. Se a pessoa não vai para a rua porque ela pode pegar ou não. Isso pode até acontecer realmente. E o Bolsonaro hoje deu uma declaração que mostra total incompreensão dele da natureza da doença. Ele falou, 70% da população vai pegar e a gente não pode fazer nada contra isso. Realmente, 70% da população vai pegar e a gente não pode fazer nada contra isso. Mas nós podemos alongar esse 70% de contaminação no tempo para que todo mundo tenha um bom atendimento no sistema público de saúde. Porque essa doença está destacando ou está frisando o caráter social da saúde, da doença, e nós precisamos entender que o
o ser humano é um ser coletivo, é um ser social, ele não é só um ser individual. Então ele tem de extirpar de si o individualismo, o egoísmo, esse tipo de valores totalmente errados, e vou tomar para si os valores da individualidade, aí sim, da dignidade, partindo para a solidariedade, do lado da coletividade. Então ele tem que entender que se uma pessoa não fica doente, é interessante para ele também. Se as taxas de contaminação ficam mais lentas, é interessante para ele. Vale a pena destacar aqui um número que veio da Alemanha, que quando nós temos um sistema de saúde que pode atender mais pessoas com mais folga, ou seja, mais recursos, médicos mais descansados, enfermeiros mais descansados, melhores leitos, melhores equipamentos. Quando nós temos isso, nós temos baixa taxa de mortalidade. Quando nós temos sobrecarga, acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Equador, a destruição completa do sistema de saúde e da esperança de viver. E a política de morte é essa. Vamos para as perguntas? Sim, chegou 2 perguntas aqui para você, André. Aqui, ó. Boa noite a todos. André, esse fato da agenda do capital está sendo cumprida pelo abominável explica a omissão dos democratas do centro que não fazem movimento para um afastamento? E aí ela até completou aqui também dizendo assim, o campo político está sensível a um afastamento depois das manifestações de domingo? Infelizmente, o campo político não está sensível pelos motivos que eu estava falando. Todos eles vão soltar notas de repúdio ao Bolsonaro, mas todos eles vão continuar apoiando a política que cerca esse governo, a precarização dos trabalhadores, a destruição dos serviços públicos. Em uma palavra, eles vão levar adiante essa estratégia de Estado mínimo. Uma coisa é de débil mental, uma coisa de quem não pensa direito. Porque o Estado mínimo não faz o menor sentido. Estado mínimo a gente vê em algum lugar, assim, sociedades tribais, ou até, por exemplo, na Somália, na Etiópia, em algumas regiões em que eles vivem num estado de guerra. O Estado, ele tem de ser não mínimo, nem máximo, ele tem de ser eficiente, ele tem de prestar serviços públicos de qualidade. E prestando esses serviços públicos de qualidade, o Estado consegue emancipar a sua população e aumentar a qualidade de convivência social. O que acontece? A política do Bolsonaro vai no sentido oposto. E não é do Bolsonaro, é do governo Bolsonaro. Entendeu? A política do Paulo Guedes, do Sérgio Moro, da Tereza Cristina, do Tarcísio, ele vai no sentido da precarização social e trabalhista, na destruição dos serviços públicos, na diminuição do poder do Estado. Dessa forma, ao invés de emancipar a população, nós estamos aumentando os grilhões ou as amarras que prendem a população nas armadilhas, nos calabouços da miséria. Então, é seríssimo isso, e eu acho, infelizmente, que não temos espaço para uma ruptura nesse momento. Então, André, eu queria falar algumas coisas sobre o que você comentou. Pode falar, por favor. Que vai por um caminho também para a gente entender como é que nós chegamos até aqui, né? Eu acho que hoje não há um espaço para... Só posso te cortar um segundinho, Rodrigo? Tá tendo panelaço aí na casa de vocês? Ah, daqui a pouco começa. Aqui é essa hora. Tá tendo aí? Tá tendo bastante. Eu ia até pedir licença para gritar lá, mas... O horário da nossa conversa aqui é a hora do panelaço. Aliás, seria um bom título também, né? A hora do panelaço. É verdade, a hora do panelaço. Então, assim, como é que a gente chegou até aqui, né? Quer dizer, com essas circunstâncias todas, o que nos levou, né, até hoje? E por que também nós temos dificuldade de enxergar, ou de até efetivamente existir, alguma proposta de mudança ou de resistência, e não só uma resistência parada, né, mas uma resistência que apresenta propostas e se coloca numa lógica de avançar, né, em defesa do país. A questão do SUS também, que você citou. A questão do SUS é uma questão, assim, para um governo protofascista, eu não vejo nenhuma possibilidade ou preocupação no sentido de fomento ao SUS, de que o SUS seja melhorado, de que esse programa... enfim,
seja realmente para todos e com qualidade, né? Então, até porque não é um problema também de hoje, é um problema enquanto Estado brasileiro, né? E eu acho que também uma outra conclusão é que, se em outros momentos onde tivemos governos sem o perfil protofascista da necropolítica, não seria agora, né, onde explicitamente isso é colocado, essas características são colocadas, que haveria essa preocupação. Diante disso, eu sempre me pergunto sobre a questão de onde está a oposição. Onde está o nosso lado, quanto defensores de direitos humanos? Onde está o que a história, o que nós chamamos também de esquerda, né, que é o lado que luta pela emancipação humana, pela dignidade da pessoa humana. Nesse momento, não só nesse momento, se a gente pegar uma história muito assim próxima de nós, o golpe, porque não tem outro nome, é golpe, o de 2016, né? Eu desde ali já percebi que não havia uma pauta de resistência diante daquilo, a impressão que eu fiquei. E de lá para cá, a coisa, essa situação só piorou. Tem alguma explicação? Você consegue trazer pra gente alguma perspectiva que dê para, sei lá, entender melhor aonde foi parar uma resistência do nosso lado? Por exemplo, vou te dar um outro, muito rápido. Hoje, de novo, as centrais sindicais, todas as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais, com todos os problemas, etc., mas ainda são grandes centrais sindicais, soltaram uma nota de repúdio, mais uma vez, aquele que está na presidência da República. Tá, até quando o nosso lado, o lado que luta pela dignidade da pessoa humana, vai continuar apenas e tão somente soltando notas oficiais, nota de repúdio? Até quando nós vamos seguir assim? Você sabe, Rodrigo, Laio, o pessoal que está assistindo, eu tenho exatamente as mesmas inquietações. E eu acredito que isso é fruto de um erro das próprias esquerdas, ou de um nosso erro, falando de um modo mais explícito. E a gente tem de falar a verdade. Infelizmente, algumas pessoas do nosso campo se venderam ou fecharam acordos que não deveriam ter sido fechados com o outro lado, e uma grande parcela do nosso lado da esquerda, essa parte resistente, relativizou isso. A gente não pode relativizar e tem de assumir os problemas. Mas é essencial não ficar só nisso. A gente tem de criar propostas. A resistência já é um nome que me incomoda um pouco, porque a gente só resiste passivamente. A gente resiste a um ataque, entendeu? A gente tem de partir para uma resistência ativa, uma resistência propositiva, para ver se ganhamos espaço. Daí sim, a gente pode sair, a gente pode construir uma nova sociedade, um novo Brasil, ou tornar o Brasil um pouco mais justo, um pouco mais inclusivo, um pouco mais democrático, de acordo com o que já destaca, já determina a Constituição. É um mandamento constitucional, não é uma sugestão, não é um conselho de amigos. Ela manda, a gente tem um dever, enquanto cidadãos, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, todas as horas da nossa vida, todos os momentos, nós temos de saber que tem esse dever. Se ainda não temos uma sociedade livre, justa e solidária, é porque a gente está falhando em alguma coisa. Cadê as propostas da esquerda? Eu vi várias propostas, por exemplo, o PSOL tinha umas propostas para fazer frente ao déficit previdenciário ou para combater a precarização ou uma reforma tributária solidária. Mas essas propostas são pouco estudadas, são pouco divulgadas. Essas propostas, o Ciro Gomes tinha uma proposta de reforma da Previdência também, mas acaba se perdendo isso num rame-rame de uma luta ideológica totalmente vazia, e aquilo que importa acaba se perdendo. Então, nós estamos nas cordas, usando a gíria boxeadora, nós estamos nas cordas pela falta de algumas propostas. E as propostas existem, mas existe um erro, um bloqueio na comunicação. E nós precisamos trabalhar essa comunicação para as pessoas olharem e perceberem que nós não somos um bando de baderneiros. A gente quer emancipar, quer trazer dignidade, fazer uma sociedade livre, justa e solidária para todos. E nisso as nossas propostas têm de sair do papel, ou sair dos nossos meios e começar a serem divulgadas e conquistar
os corações e as mentes do debate nacional. Só assim que a gente vai conseguir direcionar o pêndulo do debate para o nosso lado. Sem isso, a gente não consegue. Enquanto a gente quiser tirar o Bolsonaro só por tirar, a gente está perdendo tempo precioso de construir nossas propostas, de influenciar o debate político, de, em uma palavra, construir grandes coalizões. Eu vou dar um exemplo. Existem várias pessoas que podem eventualmente ter apoiado o golpe, mas eles não apoiam a total destruição do sistema público. Não apoiam. Então, o que nós precisamos fazer é chegar neles e conversar, dialogar e mostrar nossas propostas. E daí eles vão entender, naquela época eu pensava assim, mas agora, nesse sentido, a gente pode realmente começar a concordo. Eu concordo com a tua colocação, André, e isso para mim traz mais uma comprovação de que realmente estamos em maus lençóis, como dizia minha avó, né? Porque diante de uma situação onde nós não temos muito como lidar, nós vamos ter que chegar ao ponto de pensarmos em coalizão, né? Mais uma vez, com pessoas que não têm compromisso com o país, né? Como você bem disse. Quer dizer, nós chegamos a um ponto, mais uma vez, de pronto-socorro, onde nos resta dialogar com uma podridão, para não dizer outra palavra, que realizou mais um golpe nesse país, né? E eu até hoje espero provas para o processo de impeachment, porque não é impeachment, aquilo é golpe, né? Então nós vamos ter que dialogar com esse pessoal para evitar um mal maior, que é essa coisa que está, por exemplo, na presidência. Então, o que eu quero dizer é que, assim, você tem razão. Só que na tua razão, ou seja, nessa nossa percepção, tipo, é o que nos resta, também está clara, comprovado o problema do nosso lado. E com um contexto que não é pequeno. Veja, foram 4 governos seguidos, né, no âmbito federal. 4 governos seguidos. 4 governos falando em coalizão, Deus e o diabo, né? Então, eu sempre coloco isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise também. Tudo bem, é o que restou, é o que temos para hoje, né? Abrimos o cardápio, é o que tem. Tá, beleza. Mas o que nos levou a isso? Né? Como é que nós chegamos nesse ponto? Quer dizer, mais uma vez, veja, Dilma foi eleita e reeleita com quem vice? Com Temer. Michel Temer, cara. Isso é muito sério. Isso fala demais para uma pessoa absolutamente digna, honesta, como Dilma. É um negócio assustador, né? Então, assim, isso só reforça que realmente é o que nos sobrou, mas ao mesmo tempo que esse campo dito popular se perdeu, apesar de avanços em determinados pontos, e é preciso dizer isso também, se perdeu de princípios, né? Se perdeu de situações, quer dizer, confundiu uma coalizão, uma necessidade de governabilidade com se juntar com a podridão da nossa história. Concorda? De certa forma eu concordo, sim, e de certa forma eu discordo. Vamos lá, os pontos que eu concordo. Eu concordo que a gente tem de abrir diálogo, realmente retomar algum diálogo, dando nome aos bois aqui. Os setores do PT sempre foram muito próximos dos setores do PSDB. Uhum. Ideologicamente falando, os dois pregam algum tipo de social-democracia. Esquerda liberal. Oi? Esquerda liberal. Isso. Então, nós precisamos fechar esse tipo de aliança, em alianças por temas comuns. Vamos ter uma aliança pela democracia, pela liberdade, pela presença do Estado na economia, na sociedade. Vamos fechar aliança também, porque aqui é importante falar, não é um negacionismo da iniciativa privada, ela é importante, sim. Certa medida e bem regulada, mas ela é importantíssima. O capital privado
mas desde que bem regulado. O problema das agências reguladoras que, infelizmente, foram captadas pelos operadores. Por exemplo, a Anatel virou uma escrava das operadoras de celular ou de telefonia de internet. E assim a ANEEL, a ANP, todas as outras. Então, desde que bem regulado, o capital privado é importantíssimo. Então, nós precisamos fazer bem essa calibragem. E na democracia, na parte política, nós precisamos conversar com todo mundo. Conversar é bem diferente da gente se contaminar pelos problemas deles. Ou, utilizando uma metáfora que está em voga hoje em dia, por causa do coronavírus, a gente tem de colocar uma máscara para falar com essas pessoas. E eles também, deixar eles bem distantes. Mas a gente tem de conversar, porque em algum momento a gente vai caminhar junto. Nem que seja para dar um basta nessa escalada autoritária que está vindo. Então, os antropólogos, eles falam que estudo de campo é uma coisa muito difícil, porque a partir de um tempo, o estudioso, o cientista, o antropólogo, ele acaba se mesclando, virando o objeto de pesquisa dele. E nós não podemos, ao conversar, nos apropriarmos dos vícios dessas pessoas. Nós precisamos, sim, contaminá-los pelas nossas virtudes. Se eles podem nos contaminar com os vícios deles, por que a gente não pode contaminá-los com as nossas virtudes? Contaminá-los mal falando, por que a gente não pode iluminá-los com a nossa virtude? Ou porque se nós corremos o risco de virarmos privatistas ou, de certa forma, corruptos, porque eles não correm o risco, também risco entre aspas aqui, de começarem a lutar pelo bem comum. Existe essa possibilidade, e é nessas franjas sociais que nós devemos atuar quando possível. Não é numa busca de uma pureza que acaba fechando a gente para a gente só conversar com os nossos. Não, a gente tem de ter uma amplitude de diálogo e tentar ampliar nossas fronteiras. Só assim nós poderemos voltar algum dia a ditar os rumos desse país. Ou influenciar, porque ditar é uma coisa estranha, né? Influenciar bem os rumos dos países. Eu concordo contigo. Eu só acho que falta nesse período, por exemplo, agora mais recente, parâmetros para isso, né? Eu acho que, por exemplo, como é que você dialoga e faz coalizão governamental, governabilidade com fascista, protofascista, né? Uma coisa é você, sim, ter que dialogar por uma convivência respeitosa no campo da dignidade da pessoa humana. As pessoas se respeitam, né? Então, você defende o empresariado, eu defendo o outro lado, ok, belezinha. Nós vamos aqui argumentar, nós vamos ter uma convivência respeitosa, aonde os princípios da dignidade da pessoa humana estão colocados. Outra coisa é você, como eu falei anteriormente, no início, é você querer abraçar Deus e o capeta com a justificativa de governabilidade. Aí não dá. Porque você tem um contexto histórico, inclusive nosso, que ainda não foi também passado a limpo, chamado escravidão, por exemplo. A Casa Grande é senzala. Então, assim, a Casa Grande vai aceitar senzala, sentar na mesa e tudo bem? Cara, não vai. Pera um pouco. Não vai rolar isso daí. Tá? A tua cabeça vai ser arrancada no primeiro momento em que o dono da Casa Grande, o senhor, quiser arrancar a tua cabeça. E mais uma vez a gente viu isso acontecer com a Dilma. E aqui não vai nenhuma defesa ao governo da Dilma, que para mim foi uma coisa, o segundo governo foi um desgoverno, vou deixar muito claro isso, a minha modesta visão, a minha modesta maneira de entender. Apesar de tudo que se colocou de obstáculo para ela, de um monte de enfim, sacanagem mesmo, para não usar outro termo, né? Economicamente foi um absurdo o governo da Dilma, mas, assim, sinceramente, inventaram uma manobra contábil que ninguém entende direito o que é, para derrubar a Dilma. O atual presidente, o Bolsonaro, ele já fez coisa muito pior,
e continua lá. O processo de impeachment é, infelizmente, um processo pautado pela lógica, não é a lógica política, é a lógica politiqueira, é a lógica dos conchavos palacianos. Enquanto houver essa falta de diálogo e a elaboração de resoluções, nós vamos continuar amargando uma falta de políticas verdadeiras, uma falta de impeachment. Isso aí não vai andar quanto isso. Vocês estavam falando isso, eu estava checando até aqui nos comentários, chegou aqui uma questão até relacionada a isso para você, André, que é assim, como a Constituição Federal tratou a democracia, o que é democracia e o que não é democracia, e os seus valores. Isso aí eu acho interessantíssimo essa pergunta, Laio, porque é o seguinte, eu vou responder. Primeiro eu vou falar o que não é democracia. Democracia não é só a vontade da maioria. Muita gente pode achar isso, mas não é. Democracia é uma vontade da maioria temperada ou modificada, respeitando as vontades, a existência, as dignidades das minorias. Mas, mesmo assim, a democracia ainda não é completa. Ela só se complementa, só se perfectibiliza quando a gente tem uma finalidade de aprofundamento, de aumento dos direitos humanos e sociais. Então, em última análise, eu resumindo, democracia é isso. É a vontade da maioria que respeita a dignidade das minorias, sempre com a finalidade de ampliação dos direitos humanos, incluídos os direitos sociais. A Constituição Nacional, quando ela já no artigo 1º, ela determinou, eu gosto sempre de lembrar isso, a Constituição manda, ela não aconselha, ela não dá um conselho, não dá um aviso, não dá um toque, ela manda. Então, quando ela determinou que a República Federativa do Brasil fosse constituída como Estado democrático de direito, ela trouxe a democracia para as próprias estruturas sociais. Ou seja, a gente, ao invés de falar República Federativa do Brasil, seria até mais poético e mais correto falar em democracia brasileira, ou democracia do Brasil. O nosso Estado é eminentemente uma democracia. Não existe alternativa. A gente não pode pensar em outra forma de governo, em outra forma de organização social. A gente só pode pensar em termos democráticos, em termos da concretização e ampliação dos direitos humanos. Então, todos nós temos esse dever, um dever de aprofundar, de concretizar a democracia, a entendido que a manifestação das vontades, a coordenação das vontades das maiorias, das minorias, mas no sentido ou com a finalidade com vistas à concretização, ao aprofundamento dos direitos humanos. Sempre entendidos em direitos humanos os direitos sociais, por favor. Então, não há alternativa para qualquer brasileiro, se diga patriota ou se diga cidadão, a não ser defender a democracia, a não ser defender os direitos humanos, a não ser defender uma sociedade justa, inclusiva, uma sociedade que traga, em que o Estado cumpra ou organize uma série de serviços que possibilitem a emancipação das pessoas. Por quê? Porque não é livre quem passa fome, não é livre quem tem saneamento básico, não é livre quem tem seu trabalho precarizado, ou quem está na informalidade ou no desemprego. Não é livre uma pessoa que não tem sua dignidade completa. Cada um de nós precisa trabalhar, em última análise, por essa liberdade democrática, também entendida como justiça social. É mais ou menos por aí. E a Constituição manda.
Não tem outra alternativa. Manda peronomútil, né? É complicado. Ela manda. Se as pessoas cumprem ou não, são 500. Chegou até aqui pra gente do Samuel, ele mandou até uma notícia aqui pra gente aqui, ó. Parece que ontem houve uma reunião da alta cúpula militar com o Maia e o Alcolumbre, desmentida pelo próprio Maia, né? Que ele tá... Eu tenho notícias que essa reunião efetivamente ocorreu. O que aconteceu foi que eles enquadraram o presidente Bolsonaro, tanto que hoje ele já apareceu mais manso, só que não é que ele está crescendo, ele está até diminuindo. Ele está perdendo o capital político. Só que enquanto ele continua nessa vociferação ou nessa gritaria, as políticas ou a necropolítica está passando ao largo e ninguém faz nada contra isso. Bolsonaro é o grande fantoche que acaba iludindo todo mundo, enquanto aquilo que realmente importa, a precarização trabalhista, a destruição do SUS, a destruição da educação, continuam passando. Está todo mundo pedindo o impeachment do Bolsonaro hoje, e o do Weintraub, e o do Sérgio Moro, e o do Paulo Guedes. Quando virão? Será que virão? Vou até falar, e a Damares. E outra coisa, e cadê o Queiroz? Que ninguém fala mais disso. Marielle? Marielle também. Ou seja, o Bolsonaro é um bufão que fica lá fazendo as estripulias dele, a sociedade fica escandalizada, mas aquilo que importa a gente está perdendo de perspectiva, de foco. Eu queria ver um panelaço em favor da Marielle, não contra o Bolsonaro, mas em favor da memória da Marielle, do Anderson, ou em favor da democracia, em favor do aprofundamento dos direitos humanos, em favor de um sistema público de saúde que seja de qualidade, um sistema público educacional de qualidade, um sistema de segurança pública, segurança social de qualidade, e isso nós não estamos enxergando no momento. Você até chegou a falar nisso, né, nessa questão da gente não estar sempre olhando para o Bolsonaro, essas questões. Chegou até uma questão aqui, ó. Qual a importância da comunicação que o próprio presidente ele emite, né? Será que as aparições do presidente passam a informação ao povo sobre a pandemia são mentirosas? Porque é até uma coisa da gente pensar, né? Porque, tipo, os caras nesses dias aí ficaram comemorando, andando na rua como se não tivesse acontecido, passando o dedo no nariz, abraçando gente, né? Fazendo de conta que... Não, e isso aí, como eu falei no começo, ele apareceu hoje e perguntou o que eu fiz contra as liberdades, contra a democracia. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele passa uma comunicação dúbia. Quando o Bolsonaro aparece no meio da rua, várias pessoas que, às vezes, por trabalhar muito, não tem tempo, e isso é uma questão que a gente precisa falar, como o tempo está se massificando hoje em dia, está se perdendo em nome de um trabalhismo doente. Então, uma pessoa que não consegue refletir ou não consegue ter um pensamento crítico minimamente adequado, acaba vendo as manifestações do presidente como uma orientação de conduta. E, nesse sentido, nós vimos pessoas deixando quarentena ou pessoas participando dessas carreatas de morte. Então, a comunicação presidencial ou o gabinete de ódio passam essa mensagem dúbia para a população. E isso é um problema, sim, é um problema sério, porque atua em conjunto com a necropolítica. Mas nós precisamos não nos perder contra o Bolsonaro, contra a figura Bolsonaro. Nós devemos atacar a comunicação dúbia dele. Nós devemos atacar a política falha dele. O nosso papel é construir propostas de superação desse debate falho que ele cria. Então, o problema da comunicação presidencial é grande, mas do nosso lado também é grande.
nós precisamos trabalhar a comunicação para angariar maior apoio, para as pessoas entenderem e não caírem no ponto vigário deles, entenderem que o nosso lado é o lado que realmente luta por elas. Então, isso que você falou, André, é bem interessante, né? Porque também tem uma coisa meio cultural colocada de imediatismo, por exemplo, né? Então, o nosso lado, acho que por vezes também acaba se perdendo por esse caminho. A gente precisa, para tentar avançar, olhar para os nossos umbigos, né? Para o nosso lado, e ver onde estão esses problemas, tentar consertar esses problemas, enfim, nos organizarmos e seguir, né? Porque não resolve você seguir com determinados problemas estruturais, né? Fica muito complicado, quer dizer, hoje, por exemplo, nós temos problemas estruturais seríssimos do nosso lado, seríssimos, né? De cooptação, de assim, burocratização, escandalosos, né? Se a gente for pegar aí os maiores sindicatos, por exemplo, é uma coisa desavergonhada de uma suposta esquerda, se é que foi um dia, se tornou esquerda, né? E também determinados mandatos, pessoas apenas e tão somente preocupadas com os cargos que ocupam, com seus salários, sabe? Não tem compromisso com o país. Então, eu acho que esse é um ponto crucial, importantíssimo, porque enquanto a gente insistir nesse imediatismo, vamos seguindo, sabe aquela coisa de empurrar com a barriga, mas e aí você olha pro lado, mas esse pessoal que está mais preocupado com a vida deles, com o umbigo deles, vai continuar com a gente? Vamos. E aí tem um argumento que é assim, básico. Quando você vai nesses sindicatos, quando você vai em conselhos de direitos humanos, tomados por essa esquerda desavergonhada, e vai lá procurar resolver o problema, dialogar, trazer aquele espaço para o que foi o princípio da criação daquele espaço, de um sindicato que é defender os trabalhadores, né? De um conselho que é participar, por exemplo, Conselho de Direitos Humanos, né? Participar de uma vida social, de defesa da dignidade da pessoa humana, e buscar solução para os problemas, nem que seja para chegarmos ali intramuros e termos que convidar alguém a se retirar, aí vem o argumento pronto. Não, calma, não é o momento. Porque é tudo que o outro lado quer. Então, nós estamos no não é o momento, meu amigo, há muito tempo. E nós estamos aceitando pessoas do nosso lado que, na realidade, estão interessadas nos seus bolsos. Enquanto nós não resolvermos isso, o nosso processo civilizatório não caminhará. Isso eu tenho a mais clareza, a mais absoluta certeza. Porque, infelizmente, quando estamos numa trincheira, sem minimamente termos segurança com quem está do nosso lado na mesma trincheira, nós, no mínimo, temos que constatar o seguinte: eu estou na trincheira errada. Eu preciso me preocupar em criar uma trincheira com gente comprometida com esse país. Eu concordo totalmente com você, Rodrigo. Não, concordo totalmente com você. Até vou lembrar aquela frase, eu não me lembro o autor, eu acho que foi o Hemingway. Importa quem está ao seu lado na trincheira, importa até mais que a guerra. Ou seja, nós precisamos olhar uma autoanálise dos setores progressistas, democratas, setores da chamada esquerda também. Precisamos de uma autoanálise criteriosa para ter um entendimento real. Será que vale a pena continuar? Será que com essas pessoas vale a pena continuar? Ou será que elas serão somente companheiros eventuais? A vida é fundada em estratégia. Estratégia e planejamento.
A gente precisa saber onde a gente vai chegar. A gente precisa traçar planos para onde a gente quer chegar. Ainda que não se possa ter certeza, a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E a gente precisa estabelecer planos e metas até o caminho. E uma coisa que é importantíssima, a gente não pode se perder nesse caminho. Eu acho que nosso setor se perdeu demais e não pode mais se perder nessa caminhada em favor da justiça, em favor da inclusão, em favor da democracia. Chegou até uma pergunta falando um pouco disso também, André. André, querido, temos propostas econômicas para a gente sair dessa? Temos sim. Dessa crise? Temos sim. Deixa eu falar que vou me alongar um pouquinho. Não, nem tanto. Okay. Sobre as políticas econômicas. Como eu já mencionei aqui, agora a gente precisa desse auxílio emergencial. Principalmente para a gente pagar para as pessoas ficarem em casa. É isso mesmo. A gente precisa criar uma renda que permita que elas fiquem em casa. Senão nós vamos ter um genocídio das periferias, um massacre nas periferias. E um rendimento de R$600 é importante, ajuda muito. E é bom que já tenha saído uma parcela, outra parcela. Mas eu entendo, segundo cálculos econômicos que eu fiz, que isso aí, para segurar um certo consumo, uma certa sobrevivência, precisa ser no mínimo de 1.200. E mínimo mesmo. A gente tem de olhar a tabela de rendimentos populacional do Brasil. Isso vai aumentar nosso déficit? Vai aumentar nosso déficit. A Alemanha está aumentando o déficit, os Estados Unidos todos os países estão aumentando o déficit. O Brasil não pode entrar numa espiral austericida de cortar gastos, porque o Brasil pode emitir moedas ou comprar títulos da dívida de outra forma e estimular o pagamento desse auxílio emergencial. Isso é uma saída imediata. Mas para uma outra saída também, uma saída de médio e longo prazo, nós precisaríamos de uma série de investimentos em obras públicas, em serviços públicos. E eu digo de médio e longo prazo porque existem empecilhos burocráticos legais que protraem isso no tempo. Então, se começarmos um processo agora, talvez daqui 2 anos saia alguma coisa. E nós temos saneamento básico que precisa ser construído, nós temos o fortalecimento do sistema educacional que precisa ser construído, nós temos o fortalecimento do sistema de saúde. Em uma análise, nós precisaremos reconstruir a sociedade. E isso funda as expectativas de longo prazo, e nós teremos os investidores privados voltando para o Brasil. Por que nós estávamos vendo, e isso aqui vale a pena falar, porque essa crise do coronavírus veio muito a calhar para o governo. Mas a gente tem de falar que a economia já não vinha bem. Já estava periclitante antes do coronavírus. Por quê? Porque o Brasil destruiu sua perspectiva de sofisticação produtiva, ou sua política industrial, é uma outra forma de falar isso. Se o Brasil não tem política industrial de longo prazo, quem vai investir no Brasil? Como alguém vai investir no Brasil? Então, nós estávamos vendo fugas gritantes de capital e o PIB crescendo um pouquinho, o PIB per capita quase não crescendo. Nós tivemos mais de uma década perdida, mais uma vez, e a política econômica não estava respondendo nada. Então, para sair, só resumindo, para sair dessa crise atual, nós precisamos dobrar os investimentos emergenciais,
pelo menos aumentar o lapso de tempo, eles vão ter de ser estendidos por 6 meses. Em cima do que o André falou, tem também uma perspectiva histórica interessante a gente pensar. Onde estão os empresários brasileiros, né? É muito interessante essa questão, porque até na época da ditadura, agora a partir do golpe lá de 64, nós tínhamos o empresariado, por exemplo, na Fiesp, você tinha pessoas ali, empresários, que não concordavam com aquela situação. E hoje, simplesmente, isso também se perdeu. Mais ou menos como na área militar, né? Os militares que disseram não, isso está registrado na história, né? Então, hoje, se a gente for ver, quais militares nacionalistas em defesa da legalidade existem para minimamente organizados para se opor a uma ditadura ou a um golpe? É uma questão histórica importantíssima também essa, para a gente pensar e entender o que mudou, né? Quais detalhes ocorreram com o passar do tempo para a gente ter uma realidade tão esvaziada nesse sentido. O pessoal tava até mandando aqui, a Selma tava falando assim, meu comentário indica excesso de palavras, né, que ela tava tentando colocar. Assim, mas manda mesmo assim pra gente, Selma, tá? Tenta mandar separado em duas partes pra gente poder continuar. Me desculpa, gente. Imagina, André. Não, mas a mensagem da Selma chegou? Não. Provavelmente ela tava tentando escrever, mas não chegou a enviar. Tá, entendi. Tá? Ué, Selma, escreve pra gente. Escreve em duas partes, escreve em duas partes, 3, 4, 5 e manda pra gente. Exatamente. Tem até uma pergunta que eu queria fazer pro André, que é assim, tipo, a questão dos símbolos nacionais, né? Como é que você vê, assim, Eu tava falando disso no começo. Poder falar um pouquinho mais sobre esse Não, tema. Isso sem dúvida, é uma temática interessantíssima. Porque o que a nossa bandeira deveria significar? Ela deveria significar as nossas riquezas. E o que são as nossas riquezas? Ordem e progresso? Não, é a diversidade. Não, mas ordem e progresso também. Mas tem amor por base. Isso que foi retirado da bandeira. A frase inicial era o amor por base. Isso mesmo. É uma outra... Isso mesmo. A bandeira original, né? Isso. Mas, então, o que são as nossas riquezas? As nossas riquezas é a diversidade do nosso povo. É a tolerância, é o sorriso. Em qualquer lugar do mundo que a gente vai, ou que a gente fosse, brasileiro era visto como um povo cordial, não no sentido ruim que, às vezes, a gente entende o Sérgio Buarque. O brasileiro é um povo legal, jóia, amigo. Isso, até aqui a gente percebe isso. A forma como a gente se conversa e tal. Isso é a nossa riqueza. Nossa riqueza é o respeito à natureza. Nossa riqueza é a criatividade de um povo. O brasileiro é o povo da gambiarra, não é o povo da gambiarra porque ele tem uma criatividade imensa, mas ele não tem muito recurso, então ele acaba fazendo, vou juntar esse fio aqui, ali, e tá tudo certo. É o rei da gambiarra com poucas coisas, né? Isso, é o rei do orçamento baixo, é o MacGyver original. Raiz. Raiz. MacGyver é raiz, rapaz. Opa. Então, o Brasil devia olhar para isso, para os ativos do povo brasileiro, a diversidade, a tolerância, a amizade, a escuta, a criatividade. A bandeira, os símbolos nacionais deveriam representar isso. Nosso respeito à natureza, os direitos humanos. Que riqueza maior do que ter um povo de barriga cheia, um povo bem nutrido, saudável, bem educado,
Quer riqueza maior que essa? Nossa bandeira é verde, é respeito à natureza. Nossa bandeira não tem nada a ver com ódio. Sabe uma coisa que não tem nada a ver? Tem nada a ver com fascismo. Nossa bandeira, nossos símbolos não tem nada a ver com essa ignorância. O brasileiro é um povo que estuda, ou que deveria estudar. Eu acho que não faltou. tem oportunidades. Ele só não estuda porque não tem oportunidades. Quando a gente dá um pouquinho de oportunidade para ele, ele vai longe. Eu quero fazer 2 comentários. Eu acho que faltou um vermelhinho na nossa bandeira, porque vermelho para mim é vida. É né? assim. É vida, a coisa do sangue, positivamente, vida, né? E uma outra questão, André, a questão da educação, o acesso à educação. Isso é fundamental para a gente. Como é que você entende essa situação, que é outro problema que não é de hoje, de muito tempo, e mais especificamente uma coisa chamada meritocracia para alcançar determinados níveis de educação, no caso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e essa academia rançosa que nós temos, essa coisa horrorosa chamada academia. Claro que eu não generalizo, evidentemente, né? Mas tem muito ranço. É Sim. doutor para lá, é doutor para cá, eu quero o meu título é melhor que o teu, olha a minha tese aqui, eu estou te provando que eu sou melhor que você. Enfim, por favor, André. É o seguinte, primeiro, a meritocracia é uma fantasia. É uma fantasia das mais cruéis que tem, porque a gente elimina da parte da percepção, da análise, todo o histórico da pessoa, tudo porque ela passou. Uhum. Ninguém quer saber se uma pessoa teve mais dificuldade que outra para estudar. Se uma precisava pegar 2, 3, 4 condições, se uma sofreu um acidente no meio do caminho e ficou meio ano em coma, ninguém quer saber. As pessoas não querem saber quais são as dificuldades pessoais. E isso, a personalidade, a individualidade, a identidade. Percebam que eu não estou falando em individualismo, que é uma deturpação, uma patologia decorrente da individualidade. Mas a nossa individualidade tem de fazer parte do processo educativo. E quando nós extrapolamos e retiramos a individualidade e deixamos só uma meritocracia, ou seja, transformamos a educação ou conhecimento em uma simples mercadoria, porque o que vale é o resultado final do produtivismo e não o caminho, ou a reflexão, ou o pensamento crítico. Quando nós olhamos só para o final, realmente nós caímos nesse ranço, nesses preconceitos. Antigamente mesmo, quando meu pai ainda era vivo, e ele gostava muito de xadrez. E eu era pequeno naquela época, eu lembro que eu nunca gostei muito de xadrez. Mas é só uma historinha. E ele tinha umas revistinhas, uns livrinhos lá que tinham umas jogadas mais bonitas. E para mim aquilo não fazia sentido, porque uma jogada de xadrez nunca vai ser bonita. Mas depois, hoje em dia, olhando para o futebol brasileiro, olhando para a seleção, por exemplo, 70 ou de 82, a gente percebe o que é a beleza de uma jogada. Que não tem nada a ver, olhe bem, não tem nada a ver com o resultado final. Em 1954, se não me engano, a Alemanha foi a campeã, mas quem entrou para a história foi Puskás, a seleção da Hungria. Timaço. Timaço mesmo. E teve aquele time da Holanda também, também. Quem ganhou foi a Alemanha de novo. Na Alemanha até ganhou com futebol bonito, mais recentemente, na Copa do Brasil até.
Mas você percebe que o que fica é a beleza do processo e não o resultado final. 82, então, André. Time Oi? do Tele. O time do Tele de 82, não? 82, né? Foi Que isso. time aquele? Exatamente, um time que marcou a época. Nossa, cara. Aliás, o Tele é um... Tele, genial. Mas... Chegou aqui a Selva conseguiu mandar aqui pra gente, ela mandou assim, ó. Vou resumir. André, qual seria a esquerda ideal hoje? Seria seguindo a ideologia marxista radical? Ótimo. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu gostaria de me adiantar um pouquinho aqui. Se a gente tomar por radical aquilo que significa, ou seja, a raiz da questão, e não uma questão de extremismo. Hoje em dia a gente fala radical quem é extremista, não é isso. É quem vai no fundo da questão, na raiz da questão. Sim. Seria uma questão do marxismo. Seria a teoria marxista. Qual que é a teoria marxista principal? É aquela determinada ou exposta nos 3 volumes de O Capital, que é uma análise contundente, eu acho que é a melhor já escrita até hoje, sobre o processo de desenvolvimento capitalista, que, aliás, Marx que cunhou o termo capitalismo. Esse termo não existia até então. Foi uma análise tão boa que deu nome ao fenômeno. Se a gente entender como o capitalismo se orienta, nós poderíamos entender como criar métodos ou soluções para aplanar no primeiro momento e eliminar depois as injustiças criadas, porque ele cria injustiças, sim. Ele cria restrições à liberdade. Ele cria, em última análise, destruição do meio ambiente. Então, num primeiro momento, o marxismo radical preconiza essa, entre aspas, eu vou usar aspas aqui, tá bom? Primeiro a gente vai precisar domar o capitalismo, domar entre aspas. A gente precisa regular. Depois que a gente regular bem, a gente tenta evoluir ou transitar, superá-lo para outras formas de produção social, de organização social. Não se enganem, a União Soviética nunca foi comunista. Ela conseguiu domar o capitalismo num primeiro momento, mas isso acabou também produziu muita coisa ruim. A forma como foi feita. Eu entendo que a melhor maneira de domar o capitalismo, para daí sim transitar, seria aquela vista por uma social-democracia vitaminada. Uma social-democracia, como diria o Brizola, que comeu pimenta malagueta. Uma social-democracia do estilo dos países nórdicos, até um pouco a Alemanha eu já acho um pouco liberal demais, principalmente nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, em que a gente tem uma tributação mais adequada, tributar grandes fortunas, heranças, serviços públicos de qualidade e amplos, porque também é bom destacar que nem sempre aquilo que é estatal é democrático e é público. Às vezes, o campo estatal está totalmente privatizado por grupos de interesse. Preciso levar isso em conta. Existem extremos em que a iniciativa privada é muito mais pública do que a iniciativa estatal. Então, analisando todo esse contexto, eu concordo sim que a gente precisa de um pouco de marxismo radical. Marxismo radical como? Voltar a estudar o marxismo e não ter uma visão preconcebida do que é o marxismo. A gente precisa estudar as formas
de desenvolvimento, de evolução do capital, as maneiras de organização da sociedade e, a partir disso, construir soluções que possam domar esse monstrengo. E, depois de domado o monstrengo, nós podemos transitar para a superação dele. É isso. Seria a revolução. Isso, em última análise. Muito bom. Sim, sim. Então, vamos encerrar, gente. Então, para encerrar hoje... Tem mais mensagem aí, não? Aqui, pelo menos aqui, não chegou para mim. Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Deixa eu ver aqui. Que aí a gente dá uma checada. Que aí a gente começa já a partir do encerramento falando já dos livros que eu quero que vocês... Principalmente o André, eu quero saber um livro que hoje o André podia falar assim, ó, fazer uma citação legal hoje pra gente. Então... Não sei se o Naves pegou um livro para poder falar assim, ó... Você lê pra gente aí. Vira. Opa! Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Paulo Freire. Fiquei até arrepiado. Mas arrepia, mano. Chega lá. Para nós que acreditamos na humanidade, é arrepiante conhecer Paulo Freire. Não só Paulo Freire. Aliás, tem críticas nesse caminho também. Por que só Paulo Freire? Porque tem muitos outros. Mas Paulo Freire um pensador do Brasil, que eu acho que precisa ser compreendido, é o Celso Furtado. Ele explica toda a produção. E ele também, o Celso Furtado, foi um dos grandes pensadores do Brasil e trouxe as primeiras noções de ecologia para a gente. Então, interessante isso. Que o Florestan Fernandes também, um pensador maravilhoso. Darcy, gente. Darcy Ribeiro. Puta, enfim, tem muita gente. Mais recentemente, a gente pode pegar o Michel Louvi, o Gessé de Souza, o professor Beluso, o professor Fagnani, que são economistas da Unicamp. O Beluso é legal também. Que estão pensando no desenvolvimento do Brasil. Sim. E, como sempre, tem a parte artística também que vale a pena ser olhada com lupa. Por exemplo, o Cabaré Feminista, o Tchau La Rue, tem várias iniciativas desse tipo. Muitas boas, né? Muitas. Como eu já disse, o brasileiro é o povo da criatividade. Ninguém faz música igual a gente, ninguém joga futebol igual a gente, ninguém tem um pensamento estratégico igual a gente. A gente precisa de melhores condições. É isso. E você, Rodrigo, tem alguma coisa para falar aí pra gente? Bom, eu sempre trago aqui uma sugestão, né? Então, livro, filme, música. A gente, inclusive, está pensando em fazer um programa só sobre isso. Enfim, ainda vai acontecer, porque o André bem sabe também, né? Esse canal aqui está começando. Nós estamos ainda engatinhando aos pouquinhos, falando sobre direitos humanos. Não por acaso o nome dele é mais Direitos Humanos, né? Mas a gente tem essas ideias todas. Eu trouxe hoje aqui, que é um tema referente a um tema que é a comunicação social, que, na minha visão, nós temos aqui no Brasil uma comunicação empresarial, um oligopólio inconstitucional, enfim, um problema muito sério mesmo, com relação à comunicação de massa, cultura de massa e tal. Então, eu trouxe hoje aqui... mídia. Ele mesmo. Mídia, propaganda, política e manipulação. Chomsky. É um livrinho bem legal. Ele não é um livro grande, ele é bem objetivo, e ele traz perspectivas muito boas para se pensar o poder da mídia, os meios de comunicação de massa, a cultura de massa e a influência disso em um povo, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental, que é mais um problema que nós sofremos muito grave.
Como é que a gente pode falar em democracia se nós não temos meios de comunicação democratizados? Enfim, como é que a gente pode falar em liberdade de pensamento se nós não temos os meios de comunicação democratizados? Como é que nós podemos acreditar em direitos humanos e dignidade da pessoa humana se nós não temos os meios de comunicação democratizados? Então fica aí a dica bem legal, gente. Mídia. Então, eu até estava vendo um dos livros aqui que eu tenho aqui, que eu até estava lendo ele. Esse aqui, ó. Eu sei consigo mostrar para vocês. Como geralmente eu trago geralmente ligado a isso, memória ocular. Cenas de um estado que cega. Tá vendo aqui na capa aqui? É um fotógrafo também, esse cara. Esse livro foi feito junto com o Sérgio Silva e o Tadeu. Né? E o Tadeu Breda. E ele lembra aquele caso do fotógrafo que levou um tiro no olho com gol de borracha? Então, é ele aqui mesmo. Ele conta antes a vida dele, como é que era antes, durante o processo, quando foi o fato. E tem até as imagens do dia, tipo, quando ele estava fazendo as imagens. Como é que estava sendo, você vê a sequência durante a manifestação toda que ele fez. E, cara, e ele contando também como é que ele foi se adaptando em relação a isso, né? Todas essas questões de agora que ele tá sem um olho, como ele se sentiu mais fragilizado, né, por conta disso. Ele fala também nessa situação toda em relação ao Estado. E ele fala também da questão na época que ele deu a entrevista para vários lugares, e depois de um tempo as pessoas, ele mesmo fala que às vezes ele acha que as pessoas só reconheciam ele como o cara que levou o tiro no olho, não reconheciam ele. O fato também de as pessoas quererem contratar ele só por conta desse caso. Ele conta assim um panorama onde ele tem assim que é muito louco, assim, tipo, contando todo esse processo e chegando até hoje, que é legal ter para ter e ler, ver bem, que é bem interessante. Que é, por exemplo, uma das partes que é bem no início, ele mostrando mesmo essa, que eu tinha falado, essa sequência de imagens. Ele mostra o que ele estava fotografando, e aí do nada, quando você vira a folha, a próxima folha, a folha tá toda preta. Aí é da onde ele começa. Foi aí que eu levei o tiro, tipo, ele tava fotografando e bum, levou o tiro, tipo, esse choque. E tudo isso. Então, até falando da pessoa que ajudou ele durante esse processo todo, que ele nem conhecia, que viu ele naquela situação e ajudou ele, fazendo os traumas, depois de evitar, ele ficou um bom tempo evitando andar no mesmo percurso ou chegar próximo àquele percurso que ele estava durante a manifestação, sempre com certo receio, aquele sentimento de aquilo poderia acontecer novamente. Então, é um livro assim que tipo, ele é curtinho. Ele tem em torno de acho que deve ter quase umas 200 páginas aqui, e que, cara, leitura rápida para você, tipo, ver esse outro olhar desse cara, para você ver. Que é um livro que, para quem puder, eu acabo indicando, cara, muito bom esse livro. Muito legal. Gente, então, olha, conversa boa, quase 1h40. Posso só falar uma coisinha hoje? Claro, André. Eu acho importante a gente estar aqui no canal Direitos Humanos e falar disso. Hoje é o Yom Shoah. O que é o Yom Shoah? É o dia de lembrança aos massacrados no Holocausto. No Holocausto judaico da Segunda Guerra. É lógico que várias outras pessoas foram massacradas naquela época e várias outras continuam sendo massacradas até hoje. Então, eu acredito que a lembrança dessas pessoas e a reflexão nesse dia de Yom Shoah pode trazer conexões importantes para a gente perceber que não só uma parcela sofreu, mas uma grande parcela, a humanidade vista como irmandade, continua sofrendo até hoje. E este é o cerne, a essência dos direitos humanos. É por isso que a gente luta todos os dias, para que isto não ocorra nunca mais. E daí a grande importância, meu amigo André, meu amigo Lai,
de nós nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, ignorarmos a história. Sem dúvida. Povo sem história não é povo, é gado. É isso. E nós estamos vivendo exatamente isso. É o gado ele vai para onde? Ele vai para o abate. Percebam a importância da reflexão histórica em que estamos vivendo. Impressionante. E eu acho que até aí, eu acho que é a frase que seria hoje para encerrar essa, né? Seria bom a gente encerrar com essa. Até agradecer hoje a participação do pessoal aqui no chat conversando com a gente, o Afonso, a Selma, a Marli, a Selma, acho que eu acabei de falar, o Samuel, que esteve aqui também aqui com a gente, a Letícia, o pessoal lá do Uruguai, um abraço, que esteve aqui conosco. Forte abraço. E se você que está nos assistindo quiser nos ajudar, a gente está no catarse.me. Só você procurar lá, canal mais DH. A gente está lá, você pode ajudar a gente com 1, com 2, com 5, com 1 milhão, com quanto você puder ajudar a gente. A gente também está nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, que é aqui por onde você está vendo esse vídeo. A gente está fazendo as lives de segunda a sexta, tá? E sempre vai ficar lá gravado no nosso canal. Agradecer o nosso patrocinador que está sempre aqui com a gente, que é o Bastião Café. Sempre aqui que a gente está tomando café, a gente está tomando um Bastião aqui para. O André aprova. Para a gente estar tomando e pensando junto. Mais alguma coisa que vocês falar? Redes sociais. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Obrigado, André, por ter disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente. Lembrei. Não se esqueçam também, porque o André também tem um canal aqui no YouTube. Muito legal. Vale a pena lá acessar. André Naves aqui no YouTube, tá? Você vai encontrar lá. Fala de diversos temas ligados além desses que a gente também fala aqui. Fala sobre política, direitos humanos, cidadania, justiça, cultura. Ele faz umas indicações de livros assim que é legal dar uma olhada. É bom ficar esperto para ficar uma olhada. Porque sempre vem coisa interessante ali que às vezes passa despercebido pela gente. E sempre agradecer a você que está aqui nos assistindo, né? Lembrei também, outra coisa que você tem que estar lembrando. Não se esqueça de curtir e comentar os nossos comentários e se inscrever-se, né? O canal já bateu, lembrar até deixar registrado aqui. O canal, a gente que agradece a vocês, porque uma das nossas metas era bater 1.000 seguidores nas redes. Por conta do que está fazendo as lives, fazendo tudo isso, a gente já passou dos 1.000 inscritos nas redes somadas, né? Com o YouTube, o Instagram e o Facebook, a gente já bateu essas 1.000 pessoas. Então, a gente já está começando a subir mais isso aí para ver se a gente consegue chegar a mais pessoas, né? E a sua ajuda é muito importante. Não só a gente, mas também o André aqui também que está com a gente, tá? Então, muito obrigado, pessoal. André, eu também rapidinho quero agradecer mais uma vez, dizer que você aqui, não preciso nem dizer, mas eu vou dizer, portas abertas sempre. Sim. Deixar registrado aqui e vamos pensar em outras conversas. Essa foi só a primeira, nós temos muito o que falar. Mas muito o que falar sobre direitos humanos. Nós somos defensores e damos a cara para o bom debate. Sim. É isso mesmo. Sim. Obrigado mais uma vez, meu amigo. E eu que agradeço a oportunidade e eu acho sempre um prazer enorme a gente debater crescimento ou aprofundamento dos direitos humanos e terminar com uma indicação de livro, uma coisa tão necessária para os dias de hoje. Porque, como disse o Rodrigo muito bem, quem não conhece a própria história, quem não reflete sobre as circunstâncias da vida, está fadado a caminhar cego pelos horizontes. Então, é necessário a gente ler, a gente estudar, a gente refletir. Esse canal está de mais que de parabéns. Como assim, Bastião Café é muito gostoso também. Muito obrigado. E para finalizar também, a frase que a gente sempre finaliza aqui é resistir sempre e desistir jamais. Até amanhã, gente. A gente vai estar amanhã com o Rodrigo Diogo falando aqui conosco. Adriano Diogo. Adriano Diogo. Grande Adriano Diogo. Voltamos. Até. Até logo.